Todas as manhãs, Camila acordava antes do nascer do sol. O quarto modesto que ela alugava mal lhe permitia ter um colchão, uma cadeira antiga e uma mesinha de madeira onde preparava seu café aguado. Desde os 17 anos me dediquei a ser trabalhadora doméstica para famílias que mal me reconheciam. A vida que ela levava consistia em uma rotina de esforço, tarefas domésticas e zelar pelo brilho de cada espaço. Tudo isso sem receber a atenção que merecia. A mãe de Camila afirmava que o trabalho trazia dignidade. No entanto, para Camila, sua dedicação mal lhe permitia sobreviver. Diariamente, durante 40 minutos, ela percorria o caminho até uma imensa residência nos arredores urbanos, um majestoso edifício com pisos de mármore e lustres que balançavam como estrelas no alto. Naquele lugar, ela trabalhava incansavelmente, passando despercebida em um ambiente que lhe era estranho. Suas mãos, ásperas e rachadas, demonstravam o tempo investido em melhorar a vida dos outros. Em contraste, o palácio pertencia a Rodrigo Torres. Aos 35 anos, Rodrigo havia conseguido se consolidar como um magnata de sucesso e um bilionário graças à sua dedicação incansável no setor da construção civil. Sua estatura imponente, seu porte distinto e seu olhar penetrante, mesmo por trás de óculos de sol de alta gama, impunham respeito a todos os presentes. Ele acreditava que o mundo girava ao seu redor, ou pelo menos era isso que ele pensava. Em seu escritório exclusivo, de onde se avistava toda a metrópole, eram concretizados acordos milionários e tomadas decisões que transformavam destinos. No entanto, a residência em que habitava exibia seu isolamento. Não há quadros nas paredes, nem se percebe qualquer sensação acolhedora no ambiente. Rodrigo via a vida como um campo de batalha contínuo, considerando os relacionamentos como meros entretenimentos. Ele sempre se caracterizou por ser um homem focado na realidade. A solução para tudo passava pela formalização de contratos e convênios. Os indivíduos eram meros peões em sua estratégia. Até mesmo entre seus amigos mais íntimos, que costumavam invejar suas conquistas, zombavam de sua falta de maturidade. As vidas de Camila e Rodrigo são completamente opostas. Ela se contentava com o que ganhava, vivendo no limite em termos de moradia e alimentação, ao contrário dele, que acumulava fortunas sem saber como aproveitá-las. Enquanto ela confiava na bondade dos outros, ele valorizava mais sua utilidade. No entanto, o destino, em sua arbitrariedade, não faz distinção entre pessoas ricas e pessoas humildes. De repente, tudo se transformou em um dia normal. Enquanto realizava suas tarefas diárias, Camila se encarregava de manter a sala principal, impecável, com seu sigilo característico. Ao entrar, Rodrigo caminhava com determinação e a observou atentamente, não com a atitude desdenhosa que costumava mostrar a seus colegas, mas com um interesse curioso. Ele lhe fez uma pergunta surpreendente. Você já pensou em dar o passo em direção ao casamento? Surpresa, Camila deixou cair o pano que segurava. De repente, seu coração saltou no peito. Ela acreditava que Rodrigo estava rindo dela. No entanto, ele mostrava uma expressão impassível. Não consigo entender, senhor. Ela respondeu, sentindo-se ansiosa. Rodrigo moveu-se até um sofá de couro, tirou os óculos e a observou detalhadamente. É simples. Estou procurando me casar. Você parece ser uma pessoa em quem se pode confiar. Prefiro manter relações formais e evitar me envolver emocionalmente. Para Camila, aquilo parecia algo saído de um sonho. Que tipo de homem pedia sua empregada doméstica em casamento? No entanto, Rodrigo não dava a impressão de estar fazendo uma piada.
Aquela noite foi impossível para ela conciliar o sono. Embora a proposta fosse excessiva, também era atraente. Sua mãe costumava afirmar que, às vezes, a vida apresentava desafios complicados de entender. Alguns dias depois, Camila deu seu consentimento. Seu desejo não era por ambição, mas porque algo dentro dela ansiava por acreditar que tinha o potencial de transcender e não ser apenas uma figura sem importância na vida dos outros. A cerimônia de casamento foi íntima e um tanto distante. Rodrigo só estendeu o convite a um advogado e 2 testemunhas, sem incluir mais ninguém. Camila usou um modesto vestido branco que uma amiga lhe emprestou. No momento em que as palavras foram ditas, eu disse sim, eu aceito. A notícia do casamento curioso se espalhou rapidamente entre os conhecidos e amigos de Rodrigo. Em lugares seletos e encontros exclusivos, seus amigos costumavam dar risadas. Rodrigo Torres, um homem de grande influência, está casado com uma trabalhadora doméstica. Rodrigo nem se deu ao trabalho de corrigi-los. A opinião dos outros não o importava. No entanto, para Camila, cada vez que a olhavam com zombaria ou faziam um comentário malicioso, ela sentia como um fardo em suas costas. Ela tentava esconder, mas seu olhar revelava o sofrimento. Na grande casa, o silêncio se tornou ainda mais denso. Rodrigo era reservado em suas palavras, enquanto Camila costumava passar as tardes solitária em um canto do jardim. Apesar de morar em um ambiente luxuoso atualmente, seu coração permanecia sem preenchimento. Sem ter conhecimento prévio, esse casamento iniciaria uma mudança inesperada para todos, inclusive para Rodrigo, que não a havia antecipado. Os dias que se seguiram ao casamento passaram como uma ilusão de ótica. Apesar de ser agora a senhora Torres, Camila continuava sentindo a mesma sensação de quando era apenas uma funcionária. A grande residência, com seus quartos desocupados e corredores intermináveis, estava em silêncio absoluto. Todos os dias, ao amanhecer, ela acordava cedo, como se seu corpo ainda não tivesse assimilado que não precisava mais seguir a rotina de limpeza. Ela vestia roupas simples, prendia o cabelo em uma trança e passeava pela casa. Quanto a Rodrigo, ele continuava fiel à sua rotina sem mudanças. Ao amanhecer, ele saía impecavelmente vestido e, ao cair da noite, voltava, com a expressão fatigada de alguém determinado a alcançar o sucesso a qualquer custo. Eles mal trocavam breves conversas. Enquanto ele desfrutava de sua refeição sozinho em seu escritório, Camila jantava perto de uma janela, contemplando as luzes da cidade à distância. Naquela tarde, Rodrigo voltou para casa mais cedo que o habitual. No pátio dos fundos, Camila estava cuidando de um pequeno roseiral abandonado que ela havia descoberto entre a vegetação. Apesar de ter sofrido arranhões nas mãos por causa dos espinhos, ela continuava trabalhando com dedicação. Da porta de vidro, Rodrigo a observava em silêncio, com a testa franzida. A imagem de uma mulher ajoelhada no chão, vestida com um modesto suéter e saia, chocava-se diretamente com a elegância impecável da mansão. Finalmente, com voz imperiosa, ele perguntou: "Por que você está aqui?" Ao levantar o olhar, Camila o observou com certo medo. Ela não costumava receber suas palavras sem um motivo. "Eu vi estas flores murchas. Achei que, com atenção, elas poderiam florescer novamente", respondeu ela enquanto se levantava e enxugava as mãos no avental. Rodrigo riu de forma sarcástica e desdenhosa. Sem esperar réplica, ele expressou: "Você se tornou minha esposa para cuidar das rosas." Ele deu as costas e se afastou. Um nó se formou no peito de Camila. O gesto humilde e afetuoso que ela teve
foi ignorado, assim como muitas outras vezes em sua existência. Ela voltou para o quarto. Apesar de ser a única proprietária da moradia, ela jamais se considerou a legítima dona de qualquer espaço e fechou a porta com delicadeza. Naquela ocasião, ela não provou o bocado. Ela percebia que, para Rodrigo, ela não era mais do que um objeto inanimado, algo que ele podia ignorar conforme seu desejo. Nos dias seguintes, Camila começou a notar pequenas particularidades sobre Rodrigo que passavam despercebidas pelos outros. Ela observava o relógio dele pontualmente a cada hora e evitava sentar-se na sala de jantar principal como se lhe fosse doloroso contemplar a grande mesa desocupada. Às vezes ela o ouvia andar de um lado para o outro em seu escritório no meio da noite, como alguém perturbado por um dilema sem solução. No entanto, ele nunca permitia que ninguém descobrisse seus pontos vulneráveis. A armadura de Rodrigo Torres era inexpugnável. Numa manhã de sábado, Rodrigo a pegou de surpresa na cozinha. Enquanto eu me preparava para fazer um modesto café da manhã, optei por café e algumas fatias de pão torrado. Sem avisar, ele apareceu de repente, vestindo algo casual, incomum em seu estilo. Ele perguntou de forma neutra: por que não solicitou a chefe para fazer isso? Camila encolheu os ombros em sinal de indiferença. Não estou acostumada a que alguém faça as tarefas em meu lugar. Eu também gosto de preparar pratos na cozinha. Após um breve instante de contemplação silenciosa, Rodrigo sentou-se no balcão e pegou uma fatia de pão torrado da bandeja. Com surpresa, Camila lhe lançou um olhar de esguelha. Ele nunca antes a havia visto degustar uma refeição preparada por ela. Rodrigo comentou: sua vida é bastante simples, mostrando mais interesse do que desdém. Talvez, mas às vezes são as coisas simples que têm maior apreço, respondeu ela com delicadeza, sem olhá-lo. Rodrigo optou por não responder. Terminou seu café da manhã e se retirou. No entanto, desta vez ele optou por colocar o prato no balcão em vez de simplesmente deixá-lo ali. Para Camila, aquele ato, apesar de minúsculo, representava uma vulnerabilidade em sua proteção. Naquela tarde, um grupo de amigos de Rodrigo apareceu de repente. Indivíduos com roupas de marca e risadas ocas inundaram a residência com uma atmosfera que lhe parecia quase agressiva. De seu quarto, Camila ficou ouvindo as risadas que vinham de longe. E sua esposa, Rodrigo? Um dos homens brincou em voz alta, perguntando se ela não seria apresentada. Rodrigo os observou com um gesto sério, algo incomum em seu comportamento. Para surpresa de todos, ele mencionou que Camila não era uma pessoa para ser exibida. Ela é uma pessoa digna de respeito. Após aquele momento desconfortável, Rodrigo decidiu não fazer nada para quebrar o silêncio. Ele experimentou pela primeira vez ter protegido algo que considerava de maior relevância do que seu prestígio. Cada palavra foi ouvida atentamente por Camila. Ela sentiu um intenso rubor nas bochechas, produto da vergonha e da fúria que guardava por dentro. Naquele momento ela percebeu que, para Rodrigo, ela não era sua parceira, mas simplesmente um elemento para cobrir um vazio em sua existência. Ao chegar à noite, no momento em que a casa mergulhou novamente na quietude, Camila decidiu sair para o jardim. Ajoelhado sob o céu estrelado, ela se inclinou junto aos rosais murchos e começou a cavar a terra manualmente. O valor reside nas coisas simples, sussurrou em voz baixa, como se estivesse tentando persuadir a si mesma. Da janela do segundo andar, Rodrigo a observava novamente, sem ser visto por ela. Ele não conseguia compreender aquela dama, nem o motivo de seu desconforto ao presenciá-la naquele estado. Vulnerável, mas firme ao mesmo tempo. O que ele tinha claro era que algo em sua vida estava começando a se transformar,
embora ainda não tivesse certeza do que. A luz fraca do amanhecer iluminava a mansão senhorial. Ao despontar a aurora, Camila se levantou como de costume antes do resto da casa e foi para o quintal. As rosas que ela havia cuidado com tanto esmero começavam a exibir minúsculos brotos verdes. Apesar de para algumas pessoas não ter importância, para ela representava um raio de esperança. Na minha experiência, compreendi que o positivo precisa do seu tempo para se desenvolver plenamente. Enquanto podava os galhos secos, ela sentiu sons de passos às suas costas. Virou-se e encontrou Rodrigo parado, com as mãos nos bolsos de seu terno cinza, olhando para ela com uma expressão enigmática. De novo por estes lados? Ele inquiriu, sem mostrar desaprovação, apenas com interesse. É inevitável para mim. Camila, com serenidade no olhar, explicou que as plantas não têm pressa para crescer, mas com dedicação elas conseguem. Rodrigo a olhou por mais alguns instantes. Então, em silêncio, dirigiu-se ao assento de pedra próximo e se acomodou nele. Isso a pegou de surpresa. Ele jamais havia demonstrado interesse em permanecer ao seu lado. Camila voltou a se concentrar em seu trabalho, tentando ignorar sua presença. De repente, quebrando o silêncio, ele perguntou: "Por que você consentiu em se casar com ele?" Em um instante, Camila interrompeu seu passo e dirigiu seu olhar para ele. A pergunta me pegou de surpresa, pois eu acreditava que tinha um significado especial. Talvez eu pudesse considerar uma mudança, respondeu ela honestamente. Eu considerei que todas as pessoas merecem ter a possibilidade de encontrar a felicidade. Um sorriso amargo surgiu no rosto de Rodrigo. Camila, você tem fé na existência da felicidade? Efetivamente, não é algo que se receba como presente, mas está nos detalhes mais simples, em um lar, em uma família, expressou ela com delicadeza. Ao ouvir a palavra família, Rodrigo franziu a testa. Ele se levantou de repente do assento, como se as palavras fossem fogo sobre ele. Ele respondeu de forma fria, indicando que não falasse sobre temas que não compreendia. Em seguida, deu-lhe as costas e se dirigiu para dentro da casa. Camila viu-o ir experimentando uma melancolia indescritível. Apesar de seus esforços para aparentar força, percebia-se certa fragilidade naquele homem. Optou por não continuar pressionando. No entanto, o diálogo gerou uma sensação de inquietação em seu interior. Um cerco se apoderou daquela noite. Durante o jantar, Camila criou coragem para abordar o assunto que pairava em sua mente desde a manhã. Rodrigo desfrutava de seu jantar em silêncio completo, como era seu costume, concentrado em seu prato, sem desviar o olhar. Na imensa mesa, reinava um silêncio tão absoluto que se percebia claramente o leve som dos talheres batendo. Ela perguntou com cuidado se ele alguma vez havia considerado a possibilidade de ser pai. Interrompendo a tranquilidade com sua pergunta, Rodrigo parou de cortar a carne e lentamente levantou o olhar em direção a ela. Com um olhar intenso, seus olhos cinzentos, frios como metal, pousaram nela. Jamais o farei, respondeu ele bruscamente. Camila continuou perguntando, apesar de sua voz mostrar certo tremor. Com um gesto enérgico, Rodrigo deixou cair o garfo, fazendo o som do metal ressoar na superfície da mesa. Não é possível para mim ter filhos, expressou ele com firmeza e um tom cortante que era incapaz de ter filhos. No entanto, ao se expressar, uma leve incerteza se apoderou de seus pensamentos. E se o diagnóstico que você recebeu anos atrás estivesse incorreto? Ele balançou a cabeça para afastar a ideia. É absurdo! Com a testa firme,
Refletiu que isso não alterava a situação. Camila ficou em silêncio, chocada com a situação. A resposta que recebi não era a que eu esperava. Rodrigo sentou-se em sua cadeira e pela primeira vez a observou com uma combinação de raiva e tristeza. Há muitos anos, na minha juventude, recebi um diagnóstico médico. Não posso ser pai, então não me mencione a ideia de formar uma família ou ilusões vãs, pois não as compreendo. Acrescentou em um tom mais apagado, mas com um resquício de amargura. Camila sentiu uma opressão na garganta, não motivada por compaixão, mas pela melancolia que detectava nele. Essa revelação esclarecia muitos aspectos: a falta de calor dele, a distância que mantinha, sua indiferença a tudo relacionado a amor ou futuro. Minhas desculpas. Ela sussurrou que não tinha conhecimento disso. Ele a interrompeu com um gesto tranquilizador. Você não precisa se desculpar. São as coisas como são. Com firmeza, ele pediu que aquele assunto não fosse mais mencionado antes de se levantar da mesa e se retirar sem terminar o jantar. Camila permaneceu em seu assento, solitária naquele amplo refeitório, percebendo que a ferida no coração de Rodrigo era mais grave do que ela imaginara. Naquela noite, tentando conciliar o sono, as expressões de Rodrigo não paravam de ecoar em sua mente. Era incompreensível para mim como uma pessoa podia suportar tanta angústia e, ao mesmo tempo, erguer barreiras tão impenetráveis ao seu redor. Apesar das dificuldades que enfrentara, ela nunca deixou de acreditar na possibilidade de que algo positivo pudesse acontecer. Decidida a não permitir que o medo ou a tristeza marcassem sua existência, ela se comprometeu consigo mesma a tentar trazer um pouco de alegria àquela casa. Ela se esforçaria para mostrar a Rodrigo que estava destinado a permanecer na sombra, que ainda havia motivos para ter fé no futuro. No dia seguinte, Camila voltou ao pátio. Apesar de seu tamanho reduzido, as rosas continuavam a exibir suas flores. Um doce sorriso surgiu em seu rosto enquanto ela murmurava em voz baixa: a paciência é necessária para alcançar o positivo. Ela não imaginava que sua paciência e confiança seriam desafiadas de forma tão inesperada. Os dias passaram na mansão com a mesma rotina entediante. No entanto, algo havia evoluído no relacionamento entre Rodrigo e Camila após aquele diálogo. Ele falava com menos frequência e, ao se expressar, suas palavras pareciam calculadas com precisão, como se temesse que cada comentário pudesse revelar mais do que desejava mostrar. Por sua vez, Camila permanecia em silêncio, embora em seu olhar se percebesse uma mudança notável, uma serena resolução que começava a perturbar Rodrigo. Naquela manhã, enquanto revisava documentos em seu escritório, ele percebeu o som de algo deslizando no exterior. Rodrigo franziu a testa com fastio diante da interrupção e saiu para investigar. No corredor, Camila estava de pé, movendo com esforço uma mesa de madeira em direção a uma janela da sala principal. Ele perguntou com um tom irritado: "O que você está fazendo?" Camila parou e lhe dedicou um olhar amável, secando as mãos no avental. "Estou arrumando a sala para permitir a entrada de mais luz. A escuridão neste lugar é tão intensa que dá a sensação de estar em um túmulo." Rodrigo replicou de forma brusca, perguntando quem lhe havia ordenado fazer aquilo. Ninguém respondeu com serenidade. "No entanto, se decido me estabelecer aqui, desejo que seja um lugar acolhedor, e seria conveniente que você compartilhasse esse desejo." A expressão de Rodrigo refletia espanto, como se as palavras que acabara de ouvir fossem incompreensíveis para ele. Parecia ridículo pensar em transformar aquela casa grande em um lugar habitável. Para ele,
O lugar não tinha significado algum. Era apenas uma área vazia e prática que exibia seu sucesso. No fim, ele indicou que deixasse a mesa em seu lugar e se retirou para seu escritório. No entanto, Camila não obedeceu. Enquanto ele se encarregava de fechar a porta atrás dela, ela continuava mudando a disposição dos móveis. Ao meio-dia, as cortinas já não estavam e a luz do sol inundava o salão, revelando cantos que haviam permanecido em sombras por muito tempo. Ao entrar, Rodrigo franziu a testa. Ele interrogou com seu tom de comando habitual. Por quem você se julga para fazer tal coisa? Camila respondeu serenamente. Ninguém me ordenou, mas se devo residir neste lugar, desejo que seja um verdadeiro lar. Rodrigo não respondeu imediatamente. Olhou ao redor da sala por alguns instantes, como se o lugar lhe fosse desconhecido. Em sua mente, surgiu a ideia de que aquele local não podia ser considerado um lar. Sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu. No entanto, naquela noite, enquanto vagueava sozinho pela residência, a lembrança do cômodo iluminado ressurgiu em sua memória. Nas janelas, Camila havia colocado pequenos vasos com plantas e limpado o pó das prateleiras. Ao terminar, o ambiente emanava uma sensação de familiaridade acolhedora. Naquela tarde, Rodrigo voltou a atravessar a sala. De repente parou completamente ao observar a transformação. Os raios de sol iluminavam os delicados elementos dourados do teto e os desenhos do piso de mármore que haviam escapado de sua memória. Ele respirou fundo, como se algo de grande peso tivesse se deslocado dentro dele. No entanto, sua dignidade o impediu de reconhecê-lo. Não modifique mais nada sem minha autorização, expressou ele friamente, sem olhá-la enquanto continuava seu caminho. Embora Camila não tenha respondido, uma expressão de felicidade se refletiu em seu rosto. Passados alguns dias, Camila começou a colocar pequenas surpresas nos lugares que Rodrigo visitava com frequência. Antes de sair para o trabalho, ele desfrutava de uma xícara de café fumegante em seu escritório, onde encontrava um livro sobre a mesa junto a uma mensagem. Às vezes, as soluções são encontradas em contos simples, detalhes minúsculos, mas de grande importância. No início, Rodrigo não sabia. A razão pela qual Camila continuava mostrando tanto afeto não era clara para ele, apesar de ele ter deixado claro que o casamento não tinha importância para ele. No entanto, com o passar do tempo, algo começou a mudar. Cada vez que ele encontrava uma xícara de café ou uma mensagem, experimentava uma sensação calorosa em seu peito, algo que não sentia há muito tempo. Ao voltar para casa antes do previsto naquela noite, ele a descobriu na cozinha. Enquanto cozinhava, ela cantarolava uma canção suavemente. A cena era simples, mas algo nela o fez parar. Da entrada, ele testemunhou Camila mexendo suavemente o conteúdo da panela, como se cozinhar fosse um ritual para ela. De repente, ele rompeu o silêncio com uma pergunta que a pegou de surpresa. Você sempre leva as coisas com tanta calma. Surpresa, Camila dirigiu seu olhar para ele e esboçou um sorriso. Ela expressou que ao longo de sua vida aprendeu que as risadas não levam a lugar nenhum. Você quer jantar algo? Houve um breve lapso de silêncio por parte de Rodrigo. Ele nunca jantava em casa. Para ele, a alimentação representava apenas mais uma tarefa, algo que ele realizava em estabelecimentos caros sem sentir nenhum prazer. Naquela noite em particular, inexplicavelmente, ele se sentou à mesa da cozinha. Camila colocou um prato de sopa quente à sua frente. No início, Rodrigo observou com hesitação. Mas ao provar a primeira colherada, o sabor simples e acolhedor lhe evocou memórias esquecidas. Quando era pequeno, sua mãe lhe cozinhava sopa com frequência. Tudo mudou quando sua família se separou.
e ele teve que amadurecer rapidamente. Ele questionou enquanto pousava o garfo no prato. A que você se refere? Ela respondeu, secando as mãos no avental. A fingir que está tudo bem, que sua existência aqui tem propósito, expressou Rodrigo, fixando o olhar nela. Camila respirou fundo e manteve um olhar firme. Ela expressou sua convicção. Acho que tudo pode melhorar se a pessoa se propor a isso, mesmo nesta situação. Você pensa que está sozinho porque escolheu estar assim, mas na verdade, não é verdade. O que você precisa não está lá fora, Rodrigo, mas dentro de você. As palavras atingiram Rodrigo com a força de uma pedra. Ninguém havia tido a coragem de se dirigir a ele dessa maneira em tanto tempo. Ninguém havia conseguido transpor sua armadura. De repente, ele se levantou e deixou a cozinha em silêncio, embora não mostrasse raiva, mas sim uma preocupação que não podia evitar. Enquanto arrumava a mesa, um doce sorriso surgiu no rosto de Camila. Ela estava ciente da complexidade de Rodrigo, mas tinha claro que, assim como as rosas no jardim, ele só precisava de paciência e dedicação para se desenvolver plenamente. Na mansão, o passar do tempo tornou-se mais pausado e sereno. Apesar de não reconhecê-lo abertamente, Rodrigo começava a perceber as transformações que a presença de Camila estava gerando em seu dia a dia. Aquela dama que andava sem fazer barulho e falava com ternura estava conseguindo, sem esperar recompensa, ocupar os espaços vazios que ele havia escolhido não ver por muito tempo. No entanto, Rodrigo, sempre fiel à sua personalidade, preferia se manter reservado, como se tivesse medo de que demonstrar proximidade pudesse torná-lo vulnerável. Enquanto isso, Camila continuava a demonstrar sua dedicação, paciência e persistência em seu trabalho de revitalizar aquele lugar. Neste momento, as flores começavam a brotar no pátio dos fundos, enquanto a sala principal já não tinha a atmosfera sombria de antes. Contudo, em seu interior, algo começava a se transformar, embora ela ainda não pudesse identificar o que. Enquanto realizava a limpeza da diminuta biblioteca da mansão, ela sentiu uma dor intensa na barriga. Levou a mão ao estômago, tentando não prestar atenção ao desconforto, e continuou com suas tarefas. No entanto, após alguns minutos, a sensação voltou, agora com leve tontura que a fez sentar em um dos sofás. Ao entrar de repente, Rodrigo perguntou: "O que você está fazendo, Camila?" Embora seu tom fosse decidido, sua testa franzida deixava transparecer um vislumbre de inquietação. Ela levantou o olhar com um sorriso fingido e disse ao homem que estava apenas fazendo uma breve pausa. Sentiu certa tontura. Rodrigo a observou com desaprovação e questionou por que ela não pedia ajuda a outra pessoa para realizar aquela tarefa. "Você não faz mais parte da equipe", ele respondeu, mostrando mais irritação consigo mesmo do que com ela, que parasse de agir como se ainda fosse. "É impossível para mim agir de forma diferente", respondeu Camila com calma em sua voz. Rodrigo a olhou por mais um instante, antes de se virar e sair em silêncio, sem pronunciar uma palavra, embora aquela cena tenha ficado gravada em sua memória. Havia algo nela que não lhe era comum. Ao vê-la com um tom de pele mais claro que o normal, ele sentiu uma sensação nova e incontrolável pela primeira vez, o desejo de ser atencioso com ela. Nos dias seguintes, os episódios de desequilíbrio aumentaram em frequência. Camila tentava escondê-los, mas Rodrigo começou a perceber. Enquanto arrumava alguns vasos na sala uma tarde, sentiu um mal-estar intenso que a obrigou a se apoiar na parede para se manter de pé. Naquele preciso instante, Rodrigo fez sua entrada. "Camila!" ele gritou enquanto se aproximava rapidamente.
Estou bem, senhor, só... Ela tentou responder, embora sua voz tremesse. Não, você não está bem, respondeu ele com firmeza. Vamos ao médico imediatamente. Apesar de querer resistir, Camila se viu obrigada a ceder à determinação com que Rodrigo falava. Pela primeira vez desde que se casaram, ele assumiu o comando por uma causa legítima. Depois de levá-la à clínica mais próxima em seu carro, ele não proferiu uma única palavra durante o trajeto. Enquanto isso, lá fora, Rodrigo esperava nervoso, de pé e com as mãos nos bolsos, enquanto o médico examinava Camila com tranquilidade. Apesar de sua falta de compreensão sobre o motivo, a possibilidade de que algo lhe acontecesse lhe gerava grande inquietação. Após alguns minutos, o médico saiu da consulta com um sorriso cordial. Convidou o Sr. Torres a entrar. Ao adentrar decididamente, Rodrigo cruzou os braços e observou Camila, que estava na maca com um gesto hesitante. Com seriedade, Rodrigo questionou o médico sobre a situação. O médico garantiu que ele não deveria se preocupar. A saúde da sua esposa está excelente. No entanto, o médico iniciou com uma breve interrupção. Ela está em estado de gestação. Neste momento, o mundo pareceu congelar. As palavras ressoavam na mente de Rodrigo sem parar, como um eco infinito. Ele observou Camila, que estava com o olhar baixo, as mãos unidas sobre o colo. Não pode ser, ele murmurou descrente. É impossível. O médico respondeu com tranquilidade que não havia cometido nenhum erro. Os exames são compreensíveis. Ela tem cerca de 8 semanas de gestação. Parabéns! Rodrigo sentiu uma sensação de falta de ar. Saiu da consulta em completo silêncio, percorrendo o corredor com a sensação de carregar um peso invisível sobre os ombros. Camila presenciou sua partida, sentindo que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Apesar de a notícia o ter impactado profundamente, ele não conseguia compreender a razão de sua incapacidade de sentir alegria. O retorno para casa transcorreu em completo silêncio. Enquanto Rodrigo mantinha o olhar fixo na estrada com expressão séria, Camila observava pela janela, lutando para não derramar lágrimas. Ao chegar à residência, Rodrigo saiu do veículo e entrou sem esperá-la. Ele subiu as escadas e bateu à porta de seu escritório. Ele ficou de pé na entrada, abraçando a si mesmo, enquanto as sombras da tarde se estendiam. O silêncio na moradia que tantas vezes lhe havia provocado sentimentos de insignificância era agora insuportável. Lentamente, ele foi para seu quarto e sentou-se na cama. Colocou uma mão sobre o abdômen, sentindo uma combinação de medo e carinho. Com um sussurro tênue, expressou palavras de consolo dirigidas ao ser que se desenvolvia em seu interior. No extremo oposto da casa, Rodrigo permaneceu ereto, ao lado da janela de seu escritório. Enquanto observava o horizonte, seu pensamento vagava para longe. Era difícil de entender. Por muito tempo, ele acreditou firmemente que não poderia ter filhos, que era incapaz de ser pai. De que maneira isso poderia ser viável se não fosse dele? A incerteza começou a invadir seu ser, envenenando sua mente e sua alma. Com o maxilar cerrado, ele sussurrou um rotundo não. Não pode ser verdade o que está acontecendo. Naquela noite, na mansão, reinava um silêncio que escondia o início de uma tempestade. Os primeiros raios de sol mal conseguiam iluminar a grande casa. No entanto, a atmosfera do dia estava impregnada de um ambiente tenso. Rodrigo havia permanecido em seu escritório a noite toda. Sem conseguir conciliar o sono, atormentado por pensamentos, as palavras do médico ressoavam em sua mente. Ela está em estado de gestação. Em vez de causar felicidade, aquela notícia gerou incerteza e raiva.
Por muito tempo, ele acreditou firmemente em sua incapacidade de ter filhos, pensando que jamais poderia ser pai. E naquele momento, inesperadamente, Camila estava esperando um bebê. Ele não conseguia entender, e além disso, era impossível conter a suspeita crescente em sua mente. Por outro lado, ao acordar, os olhos de Camila estavam inchados por causa das lágrimas. Era evidente para ela que Rodrigo não confiava no milagre que haviam recebido. E isso lhe causava mais dor do que qualquer outra coisa. Desde seu retorno da clínica, ele não havia dito uma única palavra. Naquele momento, enquanto preparava o café da manhã em silêncio total, ela sentiu seus passos firmes ressoando ao descer a escada. Rodrigo se apresentou na cozinha com uma expressão grave e olheiras notáveis. Apoio no batente da porta, cruzou os braços e a observou atentamente. Com tom gélido, expressou seu desejo de que ela lhe esclarecesse a situação. Ela olhou para a pessoa à sua frente com uma expressão de confusão, segurando uma xícara de café entre as mãos. "O que você quer que eu explique?" "Não zombe de mim, Camila", respondeu ele com firmeza. "Essa criança não pode ser minha descendência." A xícara vibrou suavemente nas mãos de Camila, antes que ela a colocasse sobre a mesa. A batida de seu coração ressoava com tanta intensidade que parecia que ia saltar de seu peito. Rodrigo perguntou em voz baixa, tentando controlar suas emoções. "Que palavras você ouviu?" Ele continuou, fixando seus olhos cinzentos nos dela. "Há vários anos me deram um diagnóstico. É impossível para mim conceber descendência." "Então você poderia me dizer quem é o pequeno?" As palavras pareceram atingir Camila fisicamente, fazendo-a recuar um passo. A intensidade do mal-estar em seu peito tornou-se insuportável. Ela olhou com espanto, os olhos transbordando lágrimas que não conseguia conter. "É realmente essa sua opinião sobre mim?" Ela sussurrou com a voz embargada. "Como pude chegar a desapontá-lo tanto?" Rodrigo demorou a responder. Houve um breve instante de incerteza. No entanto, seu orgulho e falta de confiança o instigaram a não ceder. Seu único pedido era conhecer a verdade. Camila deu um passo para trás, sentindo como as palavras de Rodrigo a atingiam como uma arma afiada. Não era a primeira vez que sua credibilidade era questionada. Contudo, vindo dele, o impacto era inexplicavelmente doloroso. No cômodo, naquela noite, ela se abraçou e permitiu que as lágrimas fluíssem sem restrições. Ela se questionou como poderia depositar sua confiança em alguém que não confiava nela, com o coração despedaçado. "Você precisa saber, Rodrigo, que esta criança é fruto da nossa união", declarou ela em tom elevado, quebrando seu silêncio pela primeira vez desde que se conheceram. "Desconheço a opinião que você tem de mim, mas jamais o trairia." Em Rodrigo, uma mistura de raiva e desorientação tomava conta de seu interior. Ele desejava confiar nela, mas era impossível ignorar os anos de convicções que desmoronavam naquele momento. Ele saiu da cozinha sem dizer uma palavra, deixando Camila sozinha e com o rosto banhado em lágrimas. Pronto e terminado. Um tempo depois, Rodrigo estava no consultório de seu médico de longa data. Ele tomou a decisão de que precisava de respostas com evidências que pudessem confirmar ou refutar tudo. O médico, um senhor de idade com óculos circulares e fala tranquila, o observou com seriedade ao repassar o diagnóstico anterior. "Rodrigo, compreendo sua perplexidade, no entanto, deixe-me ilustrar algo", expressou o médico com serenidade. "É possível que o diagnóstico que lhe deram há vários anos estivesse incorreto. Nem todas as provas são conclusivas.
O organismo humano passa por transformações e a capacidade reprodutiva não é algo definitivo. Rodrigo mostrou surpresa no rosto. Expressou seu espanto ao perguntar se realmente era viável. A resposta afirmativa confirmou suas dúvidas. O médico expressou que, embora incomum, não era impossível. Caso sua companheira esteja esperando um bebê, é muito provável que seja sua descendência. Rodrigo ficou em silêncio, sentindo a tensão em seu peito se esvair pouco a pouco, substituída por uma sensação indescritível. Foi um sentimento de alívio? Ele desconhecia esse dado. Naquele instante, a única coisa que conseguia compreender era que havia cometido um grave erro ao questionar Camila. Finalmente, expressou seu desejo de se submeter a mais exames. É importante ter certeza, sem dúvida, mas eu recomendaria que você iniciasse uma conversa com ela. O médico afirmou com determinação que, embora os exames pudessem fornecer a informação desejada, a conexão com a paciente não se baseava em documentos. Ao retornar à grande casa, uma sensação de mal-estar invadiu Rodrigo, algo que ele nunca havia sentido antes. Foi para o quarto de Camila e a viu sentada na cama, com as mãos sobre a barriga e o olhar fixo no chão. Ao vê-lo entrar, ela mal levantou o olhar. Ele sussurrou o nome de Camila, tentando encontrar as palavras adequadas. Ela perguntou em voz baixa se ele voltaria a apontá-la, evitando seu olhar direto. Ao respirar fundo, Rodrigo sentiu a culpa o oprimir. Depois de tanto tempo, ele ficou sem palavras. Aproximou-se com calma e sentou-se ao lado dela na cama. Finalmente, murmurou ele suavemente: "Peço desculpas, minha equívoca. Foi um erro questionar sua palavra." Camila não respondeu imediatamente. Enquanto suas lágrimas caíam em silêncio, suas mãos continuavam acariciando seu abdômen. "O pequeno não é responsável pelos seus medos, Rodrigo", murmurou a mulher. "Se você não o deseja, eu cuidarei dele sem ajuda." As palavras penetraram no mais profundo do ser de Rodrigo, causando-lhe um profundo impacto emocional. Ele olhou pela primeira vez para o abdômen de Camila e se visualizou, mesmo que por um momento, a existência que se desenvolvia ali. Aquele menino era seu próprio filho. Em seu coração não havia incertezas. "Você não está sozinha, Camila", respondeu ele com voz insegura. "Eu lhe asseguro, Camila." Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos, duvidando se poderia confiar nele. No entanto, ao ouvir aquelas palavras cheias de emoção, de um homem que finalmente ousava abrir seu coração, ela percebeu uma luz de esperança. Naquele instante, eles perceberam que aquela surpreendente revelação era uma possibilidade para restaurar o que as circunstâncias e o sofrimento haviam danificado. Os dias seguintes àquele diálogo tiveram um caráter diferente. Apesar de sua falta de habilidade, Rodrigo começou a tentar se aproximar de Camila. A atitude distante que antes mostrava em relação a ela se transformou em um silêncio mais tranquilo, sem a mesma carga de antes. No entanto, apesar de estar pronta para perdoar, Camila não conseguia eliminar o sofrimento com tanta rapidez. A ferida permanecia aberta e cada vez que Rodrigo a olhava ou tentava se aproximar, ela revivia a cruel dúvida que ele tivera sobre ela. Naquela manhã, Rodrigo saiu de seu escritório mais cedo que o habitual e a viu no jardim, ajoelhada entre as flores que ela havia cuidado com tanto esmero. Os raios de sol realçavam o penteado preso em uma trança, enquanto seu traje modesto ondulava delicadamente com a brisa. A imagem o deixou momentaneamente sem palavras. A tranquilidade de Camila contrastava com a tempestade que Rodrigo havia desencadeado, o que provocou um sentimento de culpa nele. Com voz doce, ele se aproximou de Camila e disse: "Ultimamente tenho refletido muito.
Ela levantou o olhar sem pronunciar uma palavra. Mostrava calma no rosto, mas ao mesmo tempo certa frieza, como se estivesse guardando o que restava de seu ser, que ainda não havia compartilhado. Ajoelhando-se ao lado dela, Rodrigo a pegou de surpresa. Observar um homem como ele, com seu terno perfeito e sua atitude sempre orgulhosa, ajoelhado no chão, era uma cena que ela jamais teria previsto. Prosseguiu, fixando o olhar nela. O que eu disse e o que fiz são imperdoáveis. Cometi um erro bobo. Em silêncio, Camila afastou uma folha seca que se encontrava entre as flores. Ele expressou que não espera ser perdoado imediatamente, mas deseja que ela saiba que está pronto para fazer mudanças. Desejo melhorar por você e pelo pequeno. Camila parou seu trabalho e o observou diretamente nos olhos. Depois de alguns dias, ela notou uma mudança em Rodrigo. O indivíduo que a havia envergonhado não era arrogante, mas sim vulnerável, mostrando coragem ao confrontar seus próprios medos. Com voz suave, mas decidida, ela lhe questionou. Por que agora, Rodrigo? Por que isso é importante para você? Rodrigo inclinou a cabeça e coçou a nuca, tentando encontrar as palavras certas. Expressou com sinceridade. Estou cansado de viver na sombra. Sempre acreditei que era preferível estar sozinho, que eu não precisava da companhia de ninguém. No entanto, foi você quem iluminou este lar, e eu nem percebi o quanto a luz era necessária. As palavras ressoaram no coração de Camila, embora ela se recusasse a se render tão rapidamente. Ela expressou com firmeza e delicadeza. Rodrigo, palavras são simples. O que realmente preciso são fatos. Não basta expressá-lo, é preciso evidenciar. Rodrigo assentiu, mostrando sua disposição para enfrentar o teste. Ele estava ciente da dificuldade que implicava reconquistar a confiança dela. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, ele se mostrava decidido a tentar. Nos dias que se seguiram, Rodrigo experimentou uma transformação gradual. Ele deixou de passar as noites trabalhando em seu escritório. Voltando antes do horário de trabalho, ele tentava encontrar motivos para estar perto de Camila. Às vezes, ele a observava à distância enquanto ela cuidava do jardim, e em outras ocasiões, ele se animava a colaborar com ela em tarefas menores. Apesar de sua falta de jeito em atividades simples, como segurar uma pá, ele conseguia arrancar sorrisos tímidos de Camila. Em uma ocasião, ele confessou: nunca fiz trabalho manual na minha vida. Enquanto tentava podar uma planta e acabava quebrando um galho. Uma risadinha escapou de Camila. É evidente. No entanto, Rodrigo, ninguém nasce sabendo tudo. O fundamental é tentar. Aquela risada, embora fugaz, representou uma pequena conquista em sua vida. Cada vez que Camila fazia um gesto ou mostrava um sorriso rápido, ela se aproximava um passo mais de seu objetivo. Um dia, Rodrigo chegou com uma novidade inesperada. Ele a encontrou na sala, onde ela estava sentada, confeccionando um diminuto babador branco que havia começado a decorar com pontos. Com certa ansiedade, Rodrigo tirou um pequeno pacote embrulhado em papel simples e o ofereceu a ela com estas palavras: este presente é para você. Camila observou com desconfiança enquanto pegava a caixa e a abria com delicadeza. Dentro havia um par de sapatinhos de bebê de lã, feitos à mão, em um delicado tom de amarelo. Ao tocá-los, seus dedos estremeceram. Rodrigo mencionou com voz baixa que ele havia encomendado aquilo. Eu entendo que não posso resolver tudo com presentes, mas eu queria que você soubesse que estou começando a compreender a importância desta situação. Lágrimas brotaram nos olhos de Camila, mas desta vez não eram de tristeza. As lágrimas brotavam de emoção e alívio.
Embora Rodrigo não cumprisse todos os desejos dela, pouco a pouco ele se aproximava de um destino desconhecido para ele. Com gratidão, ela sussurrou um "obrigada", enquanto abraçava os diminutos sapatos contra seu coração. Com um sorriso tênue no rosto, Rodrigo acomodou-se na cadeira em frente a ela. Após várias semanas, o silêncio compartilhado já não era constrangedor. Ele, em tom suave, perguntou se ela achava que em algum momento poderia ser perdoado. Camila olhou para Rodrigo com carinho e suspirou, explicando que o perdão não é concedido imediatamente. Se você continuar assim, é possível que aconteça. Rodrigo assentiu em concordância com o que lhe foi dito. Por enquanto, isso era tudo o que era necessário. Enquanto retornava à sua oficina de costura, Camila o deixou ali, sendo observado em silêncio por ele. Ele jamais havia considerado a possibilidade de ser pai, nem mesmo de ser responsável por outro indivíduo. Mas ao observar Camila, com sua calma inabalável, algo dentro dele o assegurava de que ele tinha a capacidade para fazê-lo. Numa noite, ele interrompeu o silêncio perguntando se ela sentia medo. Ao levantar o olhar, Rodrigo franziu a testa como se a pergunta o tivesse pego desprevenido. Ele expressou com sinceridade: "Não tenho certeza. Às vezes temo não estar preparado para enfrentar os desafios e cometer erros." Enquanto continuava seu trabalho de tecer, Camila mostrava um doce sorriso. "Ninguém nasce sabendo como ser um bom pai, Rodrigo. O conhecimento se adquire com a experiência e o carinho." Ele assentiu em silêncio, permitindo que suas palavras tivessem um impacto significativo. "Eu não cresci em um ambiente familiar amoroso." Ele não estava familiarizado com a ideia de família. No entanto, ao estar com Camila, ele começava a pensar que talvez pudesse mudar aquela situação. Ao amanhecer, Camila acordou sentindo um agudo mal-estar na barriga. Sentou-se calmamente na cama, respirando fundo, quando de repente as contrações ficaram mais fortes. Ela acordou Rodrigo ao ouvir os suaves gemidos enquanto ele dormia no sofá perto da entrada. Ele perguntou imediatamente o que estava acontecendo, mostrando um rosto cheio de inquietação. "É a hora, Rodrigo." Ela expressou com a voz entrecortada, apertando firmemente sua mão. O pânico tomou conta do peito de Rodrigo. No entanto, ele agiu prontamente. Ajudou Camila a se levantar. Pegou o casaco que havia preparado com antecedência e a conduziu com delicadeza até o veículo. Apesar da intensidade do frio matinal, Rodrigo mal o percebia. A única coisa em que pensava era chegar ao centro médico sem demora. No decorrer da viagem, as contrações de Camila se intensificaram. Enquanto ela inalava com intensidade, ela segurava sua mão com firmeza. "Camila, respire. Estamos perto." Ele repetia repetidamente, mais para acalmar seus próprios nervos do que os dela. Ao chegar ao hospital, Rodrigo a conduziu até a sala de parto. Naquele instante, a impotência que ele sentiu foi sem precedentes. Observando Camila enfrentar o momento mais difícil e complicado de sua existência, ele lhe assegurou, em voz baixa, que não a deixaria sozinha, segurando sua mão enquanto a equipe médica se preparava para iniciar os procedimentos necessários. "Vou ficar aqui." Com lágrimas nos olhos, Camila dirigiu seu olhar a Rodrigo e expressou sua confiança com um gesto afirmativo. As palavras chegaram a ele de uma maneira que ele não esperava. Por muito tempo ele esteve imerso em um ambiente onde ninguém depositava confiança nele, exceto em questões comerciais e financeiras. No entanto, naquele instante de extrema fragilidade, uma pessoa lhe confiava o bem mais precioso, a existência de um ser vindouro. O processo de parto se estendeu por um longo período e foi cheio de dor. Rodrigo permaneceu no corredor,
andando de um lado para o outro com as mãos nos bolsos, sem conseguir ficar tranquilo. Cada vez que ouvia os gritos de Camila vindos da sala, sentia como a impotência o fazia apertar os punhos. Experimentava pela primeira vez que o dinheiro e o poder, junto com tudo o que havia conquistado em sua vida, não tinham valor se ele não pudesse garantir a segurança daqueles que realmente amava. Após um longo período que pareceu interminável, uma enfermeira saiu e chamou o Sr. Torres para que entrasse. Rodrigo permaneceu imóvel por um instante, como se tivesse que assimilar aquelas expressões. Depois dirigiu-se rapidamente para a sala. O que presenciou o deixou sem fala. Camila descansava na maca, exausta, mas exibindo um leve sorriso no rosto. Nos braços dela, coberto com uma mantinha branca, estava seu pequeno. Rodrigo parou a pouca distância, indeciso sobre sua reação. Com voz fatigada, ela o chamou. Aproxime-se, Rodrigo. Conheça seu filho. Com cautela, Rodrigo se aproximou pouco a pouco, como se tivesse medo de perturbar a cena delicada que tinha diante de seus olhos. Com delicadeza, Camila ergueu o pequeno e o aproximou. Com mãos trêmulas, Rodrigo segurou o objeto, percebendo uma sensação de leveza avassaladora em seus braços. Ele observou o rosto diminuto do menino, que descansava tranquilamente, e sentiu como algo se quebrava dentro dele. Era seu descendente. "O filho seu é de tamanho reduzido?" Ele sussurrou com um nó na garganta que o impedia de articular palavras. "Assim é, mas é resistente", respondeu Camila, observando-os com carinho, assim como seu progenitor. Rodrigo levantou o olhar para ela, mostrando espanto no rosto. Experimentou pela primeira vez que alguém o observava com autenticidade. Não era um homem ideal, nem um magnata rico, mas alguém capaz de dar e receber amor. Ele sussurrou um agradecimento enquanto voltava a olhar para o menino, grato por receber algo que nunca pensou que mereceria. Um leve sorriso se desenhou no rosto de Camila, enquanto parecia deixar para trás a dor, a incerteza e o ressentimento que a atormentavam. Depois de muito tempo imerso em seus temores, Rodrigo finalmente encontrou clareza ao abraçar seu filho e ao receber o amor ilimitado de Camila. Naquele momento, Rodrigo Torres percebeu que a felicidade não exigia perfeição. Simplesmente estar ali, demonstrar amor por seus entes queridos e cuidar do que a vida lhe havia dado era suficiente. Com determinação, ele afirmou: "Comprometo-me a ser um pai exemplar." Enquanto observava o bebê adormecido, "Estarei sempre aqui para você." Na ala do hospital, com a chegada do novo dia através da janela, a existência de Rodrigo havia sofrido uma transformação eterna. A chegada de seu filho não apenas lhe havia dado uma família, mas também representara o início de uma nova fase em sua vida. Após o nascimento do bebê, a dinâmica na mansão mudou radicalmente nos dias seguintes. Os corredores ressoavam com o choro delicado do recém-nascido, rompendo assim o longo silêncio que reinava há muito tempo. Apesar de se sentir exausta, Camila não conseguia disfarçar a alegria que a inundava ao segurar o menino em seus braços, alimentá-lo ou embalá-lo até que adormecesse. Antes, sua existência era caracterizada pelo esforço e pela falta de certeza, mas agora encontrava um motivo mais significativo. Em contraste, Rodrigo se destacava por ser um indivíduo singular. Desde o instante em que teve seu filho em seus braços pela primeira vez, algo se transformou em seu interior. Ele decidiu deixar de lado a imagem de empresário invulnerável e começou a mostrar vulnerabilidades que nunca havia explorado. Durante as noites, dedicava tempo a colaborar com Camila no cuidado do bebê,
aprendendo a segurá-lo corretamente, a acalmá-lo em seus momentos de choro e a me integrar naquela família pequena, mas cheia de amor que haviam formado juntos. E, enquanto o menino descansava em seu berço, Rodrigo estava na sala principal, revisando documentos de trabalho. Ao entrar no quarto, Camila levava uma xícara de chá em suas mãos e o contemplou brevemente antes de se sentar à sua frente. De forma calma, Rodrigo atraiu seu olhar ao chamá-la. Ela levantou o olhar e afastou os documentos. O que houve? Ela tomou um gole de sua infusão para se acalmar antes de falar. Queria te dizer algo importante. Reconheço que o último ano foi complicado para nós dois. No entanto, é importante para mim que você saiba o quanto aprecio suas ações. Rodrigo a observou em silêncio, permitindo que suas palavras o inundassem. Reconheço que falhei, Camila, afirmou com honestidade. E entendo que não posso desfazer o que aconteceu, mas quero que você saiba que não me arrependo de nada do que construímos juntos. Camila mostrou um sorriso caloroso que sempre fora sua maior virtude. Igualmente, Rodrigo, após aquele momento, reinou um silêncio agradável, carregado de cumplicidade. Pela primeira vez, os dois experimentavam a sensação de estarem em sintonia, não apenas em termos de localização física, mas também no nível emocional. O nascimento do menino não passou despercebido entre as relações sociais de Rodrigo. Os amigos que costumavam rir de seu relacionamento com Camila agora começavam a demonstrar interesse. Alguns foram visitá-lo, outros lhe enviaram presentes, e alguns tentaram restabelecer a conexão que haviam negligenciado. Rodrigo, em contraste, havia mudado e já não era a pessoa que precisava da aprovação dos outros. Naquela tarde, ele decidiu convocar alguns de seus antigos colegas para um encontro em sua residência. Apesar de sentir nervosismo, Camila concordou em comparecer, ciente da importância que tinha para Rodrigo exibir sua nova identidade diante de todos. Ao chegarem os visitantes, a mansão transbordava de animação. Camila usava um vestido azul discreto, mas refinado, segurando o bebê em seus braços, com Rodrigo ao seu lado. Inicialmente, falaram sobre temas habituais de trabalho, mas depois focaram na família que haviam construído. Um de seus colegas expressou com um sorriso amigável: Nunca pensei que veria você assim, Rodrigo. Estou muito feliz. Ao observar Rodrigo, um sorriso sincero surgiu em seu rosto, algo que não acontecia há bastante tempo. Ele respondeu com determinação que sim, pois havia finalmente compreendido o que era verdadeiramente relevante. Camila contemplou com satisfação o que estava acontecendo. Rodrigo já não exibia a atitude distante e fria que costumava ter. Naquele momento, ele estava pronto para revelar sua fragilidade, reconhecendo que seu sucesso real não residia em seus empreendimentos nem em sua riqueza, mas na família que havia construído. Ao final da noite, quando os visitantes se retiraram, Rodrigo e Camila se acomodaram lado a lado no pátio. O pequeno descansava tranquilamente em seu berço, enquanto a brisa suave transmitia uma atmosfera de serenidade. Camila, interrompendo o silêncio, perguntou se ele se lembrava do seu desejo de transformar a casa em um verdadeiro lar. Com o olhar fixo no firmamento, Rodrigo assentiu. Ainda tenho fresco na memória. Jamais pensei que fosse viável. Em seguida, ela prosseguiu, segurando sua mão. Observe o que conseguimos. Rodrigo apertou levemente a mão dela. Sem sua ajuda, Camila, eu não teria conseguido. Ele exibiu um sorriso, mas permaneceu em silêncio. Não era necessário. Os dois tinham plena consciência de que a jornada não fora fácil, mas estavam certos de que havia sido gratificante. Diga-me isso.
Nos dias seguintes, Rodrigo tomou uma decisão que transformaria totalmente o curso de sua existência. Decidiu deixar para trás alguns dos trabalhos mais exigentes que o afastavam de casa e compartilhou parte de suas tarefas com outros. Optou por dedicar seu tempo, em vez de sua riqueza, pela primeira vez. Ao retornar uma tarde mais cedo que o habitual, descobriu Camila no pátio, com um pequeno em seus braços, rodeada pelas flores, às quais dedicara tanto esmero. Ele parou para contemplar o que estava acontecendo. Ali estavam seu cônjuge e seu filho, dois indivíduos que haviam mudado sua existência de maneiras inimagináveis. Camila se preocupou ao ver Rodrigo imerso em pensamentos e lhe perguntou se estava tudo bem. Tudo bem, respondeu ele enquanto se aproximava para sentar ao lado dela. Estou no lugar exato onde eu desejava estar. Camila mostrou um sorriso e recostou a cabeça em seu ombro, enquanto ele acariciava a cabeça de seu filho. Ela perguntou qual seria o próximo passo dele. Farei o possível para garantir a proteção de ambos. O sucesso verdadeiro para mim não reside em meus empreendimentos, mas em minha família. Naquela noite estrelada e com a brisa invernal acariciando-os, Rodrigo percebeu que finalmente havia encontrado aquilo que tanto ansiava. Um sentido, uma motivação para começar cada manhã. Ele não era mais o indivíduo obcecado pelo triunfo, mas se transformou em uma pessoa totalmente dedicada ao amor. Naquela residência, naquele pátio, ele havia encontrado, enfim, o lugar onde pertencia. Que história apaixonante, certo? Se a evolução de Rodrigo e Camila também te motivou, lembre-se de dar um like, compartilhá-la com seus amigos e nos dizer sua opinião a respeito. Valorizamos muito seu ponto de vista. É claro, se você ainda não faz parte de nossa comunidade, convidamos você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder futuras histórias fascinantes como esta. Gostaríamos de saber de que lugar você está assistindo a este vídeo. Deixe escrito na seção de comentários. Gostamos muito de saber quem nos segue em diferentes partes do planeta.